Olá pessoal, sou o professor André, professor do Oficina do Estudante, e hoje nós vamos trabalhar com um assunto chamado de eletroquímica. A eletroquímica se divide em dois pontos importantes para você que vai prestar vestibular: pilha e eletrólise. É importante recordar que pilha é sempre um processo espontâneo, no qual você tem uma reação química e que produz corrente elétrica. Não esqueçam que o ΔE, que é a variação de potencial na pilha, obrigatoriamente tem que ser positiva. Na eletrólise, é um processo não espontâneo, onde a variação de potencial sempre tem que ser negativa. Então, hoje, nós vamos trabalhar com o conceito de eletrólise. Eletrólise é a decomposição de um composto causado pela corrente elétrica. Nesse caso, nós temos aqui uma célula eletroquímica, uma célula eletrolítica, no qual nós temos um gerador de corrente contínua. Esse gerador, ele puxa o elétron do ânodo e empurra os elétrons para o cátodo. É como se fosse uma bomba de elétrons. Bom, para ocorrer a eletrólise, é necessário ter íons em solução. Quando você tem íons numa solução, é importante que na fonte de corrente contínua, o polo positivo é o polo positivo aqui. O polo negativo da fonte de corrente contínua é o polo negativo aqui. Durante o processo de eletrólise, como eu disse, é um processo não espontâneo, porque os íons, os átomos, eles perdem ou ganham elétrons de forma que eles atinjam a quantidade de elétrons necessárias na última camada, ou seja, ter 8 elétrons na última camada. Nesse caso, o que está acontecendo? O ânion, ele vai ser atraído pelo ânodo e, ao se colidir com o eletrodo, ele perde seu elétron e esse elétron é transferido para o cátodo. Da mesma forma, o cátion é atraído pelo cátodo e, ao se colidir com um cátodo, ele ganha o seu elétron. Então, nesse caso, nós chamamos de um processo não espontâneo porque o ânion ele está perdendo elétron e o cátion, que deveria perder para se tornar estável, agora ele está ganhando elétrons. Então, a primeira reação importante é a reação de dissociação, no qual você tem um composto, esse composto ele sofre um processo de dissociação, se transforma em um cátion, C+, mais um ânion, A-. Quando esses cátions e esses ânions estão em solução, as reações que ocorrem são: reação do ânodo. O ânion, ele perde seu elétron, perde o elétron e se transforma em A0. Ou seja, se você observar, esse elemento, ele está sofrendo um processo de oxidação. A carga do elemento diminui. Nesse caso, nós temos o processo inverso. O cátion, que tem carga +1, ganha um elétron e se transforma em um átomo neutro. Nesse caso, o átomo de C, ele sofre o mesmo processo de óxido-redução, só que sofrendo um processo de redução. Essas reações, elas podem ser divididas em dois tipos: reações de descarga catódica e reações de descarga anódica. O que é descarga? Perda da carga. Então, nesse caso, o cátion está perdendo sua carga, que é positiva, no cátodo. Na descarga catódica, o sódio havia perdido um elétron, ele ganha seu elétron de volta e se transforma em Na. O cálcio,
que havia perdido 2 elétrons, ganha seus elétrons de volta e se transforma no átomo neutro cálcio. O cromo de carga mais 3, que havia perdido 3 elétrons durante o processo de dissociação, ele ganha de volta seus 3 elétrons e se transforma no átomo neutro de cromo. E uma outra reação também importante, principalmente quando nós começarmos a estudar eletrólise aquosa num próximo vídeo, é importante lembrar que o hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 prótons, ganham 2 elétrons e se transforma no gás hidrogênio, transformando-se no gás hidrogênio. A descarga catódica, ela ocorre da seguinte maneira: durante o processo de dissociação, houve o ganho do elétron para o átomo de flúor, 2 átomos de flúor, cada um ganhando 1 elétron, eles perdem 2 elétrons e se transforma em F2. 2 átomos de Cl-, eles perdem 2 elétrons e se transformam em Cl2. 2 átomos de bromo perdem 2 elétrons e se transformam em bromo. E o enxofre, de carga -2, perde 2 elétrons e se transforma em enxofre, átomo neutro. Uma outra reação também importante é quando os íons hidroxila sofrem o mesmo processo no ânodo. Eles perdem 2 elétrons, se transformam em gás oxigênio e libera água como produto. Essas reações são importantes para que nós possamos estudar o primeiro tipo de eletrólise, que é a eletrólise ígnea. Durante o processo de eletrólise ígnea, é necessário, em primeiro lugar, romper as ligações iônicas que envolvem os compostos. Então, a primeira equaçãozinha importante que nós temos que relembrar, que uma ligação iônica, a diferença de eletronegatividade é muito grande. Então, é necessário uma quantidade de calor muito grande para que você rompa as ligações iônicas e forma íons. Então, nós temos aqui o cloreto de sódio, a uma temperatura de mais ou menos 801 graus, eu consigo romper a ligação iônica, transformando em 2 cátions sódio e 2 ânions Cl-. O que vai acontecer durante o processo da eletrólise? O cátion, ele vai ser atraído para o cátodo. E o ânodo vai atrair os ânions. Então, nesse processo de eletrólise ígnea, o ânion, ele é atraído pelo polo positivo e os cátions, eles são atraídos para o polo negativo. Lembrando que no cátodo sempre sofrerá uma reação de redução e no ânodo sempre sofrerá um processo de oxidação. Quais são as reações que ocorrem durante o processo de eletrólise ígnea? Os 2 cátions sódios, eles vão ganhar elétrons e as reações que ocorrem são 2Na+, 2Na+, eles ganham 2 elétrons e se transformam em 2Na, sólido. Lembrando que isso se trata de um metal. E os átomos de cloro que ganharam elétron durante o processo de dissociação, eles vão ao ânodo e perdem os elétrons que outrora eles ganharam. Então, nós temos 2 Cl-, que perdem 2 elétrons e se transformam em Cl2, gasoso, que sai na forma de gás. Somando as 3 equações, nós temos
Podemos cancelar 2Na+ com 2Na+. Podemos cancelar 2Cl- com 2Cl-. Podemos cancelar 2 elétrons recebidos com 2 elétrons perdidos. Somando-se as 3 equações, nós temos que o 2NaCl, ao sofrer um processo de dissociação por meio da corrente elétrica, se transforma em 2 sódios sólido mais gás cloro como produto final. Essa é a parte da eletrólise ígnea. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer comentário, deixem aí uma resposta aí embaixo. E se vocês tiverem alguma dúvida, também nos traga e dê um like se você gostou do vídeo. Abraço.